Bom dia a todos. Meu nome é Roberto Tedesco. Eu sou professor afiliado da Escola Paulista de Medicina na disciplina de Anatomia Topográfica e Descritiva. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre as bases anatômicas da visão, né? E antes eu gostaria de falar sobre o olho, né? O olho que, é, me perdoe o trocadilho, não mostra nada, né? Quando a gente olha assim, de cara a gente vê que tem uma íris, uma esclera, essa parte branca, esse pequeno orifício aqui que é chamado de pupila, que ele controla a entrada de luz, pálpebra, cílios e nada mais, né? Aqui a gente pode ver no canto esquerdo, abaixo, um olho humano, para a gente ter uma ideia da dimensão, né, do tamanho, aqui entre os nossos dedos. Aqui a gente está vendo um corte, né? Então você vê um aspecto macroscópico anatômico, aqui em corte, também anatômico, e aqui histológico. Você vai ver que as estruturas oculares mais importantes, na verdade, elas são microscópicas, né? O olho é muito mais histológico do que anatômico macroscópico, tá? Mas ele tem um caráter bastante importante e interessante. Primeiro porque ele é os sentidos, né? O órgão dos sentidos que a gente mais usa. Não tem um órgão dos sentidos que a gente use mais. A visão é muito importante para a gente. E às vezes até altera o nosso estado de humor, altera a nossa personalidade, atua diretamente no nosso psiquismo. Às vezes a gente vê uma cena que nos choca na rua, um acidente, alguma coisa assim, e pode mudar a nossa vida para sempre, né? Então, o olho tem um papel bastante importante, né, na nossa vida. Também tem um papel importante na vida clínica, no aspecto clínico, né? Por exemplo, às vezes a pessoa se acidenta, bate a cabeça e vai no médico vocês já viram que o médico faz aquele exame pedindo para olhar na ponta do dedo dele, né? Na verdade, ele está querendo ver se tem alguma falha na visão, em algum setor da visão, que indica diretamente onde é que está a lesão no sistema nervoso, porque o olho faz parte do sistema nervoso central, é um pedaço do sistema nervoso que veio para frente. Então, o médico consegue acessar o seu sistema nervoso central sem precisar de uma intervenção mais invasiva. Então, ele sabe exatamente onde está a lesão, dependendo da falha do campo visual. Então, o olho tem uma série de importâncias para nós, né? Inclusive para a nossa sobrevivência até, tá? Então, vamos iniciar falando que o olho dos humanos mede em torno de 24 milímetros de diâmetro. E esse bulbo ocular, não é globo mais, tá? É bulbo, ele está dentro de uma cavidade óssea para ficar protegido, porque assim como o sistema nervoso central, né? Ele está dentro de uma cavidade óssea, que é o crânio, que protege esse sistema nervoso que é muito delicado, tá? Ele é um órgão fotorreceptor, então a visão depende da luz, né? Toda a imagem depende da luz, fotografia depende da luz, então a gente precisa de luz para poder enxergar. Nosso olho é adaptado para a luz. Então, o bulbo ocular ele é constituído, anatomicamente falando, macroscopicamente falando, por três túnicas. Uma túnica mais externa, que é chamada de fibrosa, uma túnica média ou vascular, que é chamado de coreoide também, ou túnica média, tá? A gente vai ver com mais detalhes. A túnica interna, que é a túnica neural. Outros acessórios também acompanham esse órgão, tá? Uma delas é a conjuntiva. A conjuntiva, a gente pode ver que ela é composta por tecido conjuntivo propriamente dito, e ele é transparente, tem fibras elásticas, colágeno e vasos. E tem também aqui células caliciforme, que são responsáveis por 80% da produção da lágrima. Tá? Então, a 80% da produção da lágrima, aquela lágrima com filme lacrimal, ele é produzido pela conjuntiva. A conjuntiva não faz parte do olho, tá? A conjuntiva ela é uma outra estrutura, tá? Que não compõe o olho. Ela está associada ao olho, mas ela não compõe o olho. Então, ela envolve toda a esclera, essa parte branca do olho, e envolve também a parte interna da pálpebra, tanto inferior quanto superior. Se você levantar as suas pálpebras ou abaixar, você vai ver que tem os mesmos vasos, esse mesmo tecido transparente, brilhante. Essa quantidade de vasos é muito importante porque são esses vasos que levam as globulinas, responsáveis por manter o sistema imunológico externo do olho. Tá? Tem também aqui nessa região chamada carúncula, né, tem dois canaizinhos assim que a gente consegue ver a olho nu, que vai ligar diretamente no canal nasal. Então aqui é por onde a lágrima é drenada. E aqui em cima está a glândula lacrimal. A glândula lacrimal ela não produz o tempo todo lágrima, tá?
É a conjuntiva. A glândula lacrimal, ela só produz uma quantidade grande de lágrima quando ela é estimulada. Ou seja, quando a gente está triste ou quando a gente está alegre ou morre de rir, né? E aí os nossos olhos enchem de água. Ou quando tem um corpo estranho também, né? Entra um cisco no olho, por exemplo. E ele é drenado por esse canal lacrimal aqui. Às vezes ele obstrui e aí tem que fazer uma intervenção cirúrgica, tá bom? Para poder drenar. Essa lágrima tem uma composição química bastante complexa e uma delas é sódio, né? Então, por isso que quando a gente chora, às vezes o olho fica ardendo, porque essa concentração de sal aumenta muito, fica vermelho, e escorre pelo nariz, né? Enche o nariz, então, porque ele é drenado por esses dois canalículos aqui, ok? A pálpebra também tem uma histologia bastante complexa, ela tem uma parte epitelial, que é a parte externa, tem uma parte mais interna, que tem uma musculatura, ela tem músculo, e tem uma parte mais interna, que é o endotélio, tá? Aqui a parte de dentro. Aqui tem glândulas chamadas glândulas de Meibômios. Essas glândulas, elas produzem uma cera para lubrificar a pálpebra o tempo todo, porque ela fica em contato com a córnea, e a córnea não pode sofrer atrito, então ajuda na lubrificação. Músculos também orbiculares, né, circundam a pálpebra e ajudam no abrir e fechar, principalmente para o olho não ressecar, ok? A histologia, como eu falei para você, é bastante complexa, né? Aqui está o epitélio, o endotélio, aqui as glândulas de Meibômios e a musculatura. Tem muitos folículos pilosos, né? Porque essa pálpebra é de um animal. E aqui dá para ver, na fotografia abaixo, dá para ver as glândulas, ver a estrutura histológica bem glandular. Okay? A órbita, que é a cavidade que protege o nosso olho, né? Ela é composta por alguns órgãos, ela tem um formato piramidal, quadrangular, né? Então você pode ver que é mais ou menos um quadrado, assim, ela não é totalmente redonda, e sua base é voltada para a face anterior do rosto. Ela permite que o olho fique num ângulo de 23 graus, porque a luz caminha em linha reta, né? Então ela precisa atingir uma região chamada fóvea. E esse ponto do nervo óptico é um ponto muito cego, que na verdade, a nossa retina ela edita a imagem, tá? Então tem um eixo de desvio aqui, tá? Da órbita. A órbita é composta por todos esses ossos, né? São 7 ossos, e a gente começa aqui pelo frontal, nessa parte região, é o mesmo osso frontal aqui, né? Do córtex pré-frontal. Então é o osso, aqui é o teto, né? Da cavidade orbital, né? Da órbita. É o osso frontal. E a gente vai circundar aqui, tá bom? Depois tem o zigomático, que ele é lateralizado, né? Aqui na região medial a gente tem o lacrimal, a gente tem um pedacinho aqui do etimoide, um pedacinho menor ainda do palatino, tá? Do palato, do assoalho, né? Do teto da nossa boca, a maxila, e o zigomático, e aqui um pedaço do esfenoide. O esfenoide é onde tem esses orifícios, são os únicos ossos que têm esses orifícios. Por aqui vão passar todos os nervos e todas as artérias e veias. Tá? Esse orifício aqui no esfenoide permite que passe todos os nervos, né? O infraorbital, o próprio nervo óptico, as artérias, né? Artéria troclear, nervo troclear, todos os nervos e as artérias vão passar por aqui. E além disso, aqui vai ter um anel tendíneo, de onde vai emergir todos os músculos. Todos não, né? 5 músculos vão emergir daí. Né? E esse daqui são os músculos, né? O superior, né? O levantador da pálpebra, o superior também aqui o lateral, o outro lateral, reto medial, tá? E eles vão assim emergir, né? Reto lateral, reto medial, reto superior, reto inferior, levantador da pálpebra e o oblíquo superior. Todos eles vão vir. Aqui a gente vai ter uma ideia, né? A relação dos nervos, dos gânglios e os músculos. Reparem que só o inferior, né? O oblíquo inferior, que não participa desse anel tendíneo aqui. Então são 6 músculos.
São os retos. Para a gente poder ver o reto superior aqui, nessa figura, a gente tem que dissecar o levantador da pálpebra. Tá? E aqui, por transparência, a gente vê os oblíquos. Mas aqui você vê reto medial, reto lateral, aqui em transparência o reto superior, o oblíquo, né, superior que está aqui. Então, o oblíquo vai inserir aqui, né? Aqui é o oblíquo inferior. Tá? No próximo desenho dá para ver melhor. Aqui, o oblíquo superior, que ele passa por uma região cartilagínea chamada tróclea. E aí ele se insere logo depois da região equatorial. Né? A gente divide o globo não, né? O bulbo ocular, que antigamente chamava globo, então tem uma região equatorial aqui e os polos, né? Superior, inferior, anterior e posterior. Então, os músculos retos, eles se inserem no bulbo na região anterior, acima do equador, da linha equatorial desse globo. E os oblíquos abaixo. Tá? Aqui você vê a inserção do oblíquo inferior e aqui a inserção do oblíquo superior. Aqui uma visão lateralizada, a gente consegue ver o oblíquo inferior, o levantador da pálpebra, logo abaixo dele o reto. Você vê que na figura abaixo esse músculo aqui já foi dissecado. Tá? Então, o músculo realmente que faz parte do bulbo é esse daqui. Ó. Reto superior, reto inferior, reto medial e aqui é o reto lateral. Aqui a inserção do músculo, tá vendo? No músculo oblíquo inferior e aqui do oblíquo superior, aqui do ladinho aqui a tróclea. Dá para ver direitinho, ele faz uma curvinha ali. Tá? Esses são os músculos. Ó. 4 músculos retos, 2 oblíquos. Os retos é inferior e superior, lateral e medial. Os oblíquos é superior e inferior. E o levantador da pálpebra, apesar de estar dentro da órbita, ele não faz parte, ele não se insere no bulbo. Então a gente não fala que é um músculo do bulbo. Tá? Outra coisa que tem também na órbita é a quantidade muito grande de gordura. Essa gordura vai preencher esses espaços vazios e vai servir como almofada, vamos dizer assim. Na verdade, ela ajuda muito no caso, se você tiver um choque, né, por N motivos, né, ela consegue amortecer um pouco, né, esse choque e tentar não fazer com que esse olho sofra algum dano. É muito comum no hospital a pessoa chegar com um trauma ocular assim, porque a órbita não protege totalmente, né? Ela é muito frágil, tá? Mas é muito comum. Então precisa de um arcabouço bastante interessante para poder proteger esse olho mecanicamente. Tá bem? Esse daqui a gente vai fazer um estudo mais aprofundado do próprio bulbo. Aqui a gente já consegue ver ele cortado, né? Sagitalmente. Aqui é a parte anterior, a córnea, aqui tem um pouco de íris, aqui a lente, aqui são os processos ciliares, aqui a esclera que circunda e dá forma todo o bulbo e aqui o nervo óptico. Essa parte mais escura é a corióide e a retina. A retina, na verdade, ela é meio esbranquiçada, tá? E aqui também tem um humor vítreo e um humor aquoso, que é um líquido que preenche toda essa cavidade. Esse daqui é o desenho esquemático do bulbo ocular, com as 3 túnicas estudadas separadamente. Essa daqui, à esquerda abaixo, é a representação da esclera. A esclera ela dá uma volta, ela circunda todo o bulbo. Na região anterior, ela sofre uma modificação. Ela é de colágeno, né? Mas ela sofre uma modificação estrutural que permite que ela fique transparente. Então, dá uma propriedade de transparência a partir de uma modificação estrutural do colágeno. Então, na frente chama córnea, a volta toda chama esclera, e entre a córnea e a esclera tem uma região chamada limbo, ou aqui está representado como limbus, né, que está em inglês. Então, esclera, córnea e o limbo. Tá? Na segunda túnica, que é a túnica vascular, que compreende a íris, os processos ciliares, que estão no corpo ciliar. Aqui no corpo ciliar também vai estar um músculo ciliar, responsável pela acomodação visual. Circundando, ela tem vasos de pigmento, o pigmento aqui é melanina, ela leva nutrientes para toda a parte interna, posterior e anterior do bulbo. Tá? E a terceira túnica é a neural, é a retina propriamente dita. Também. Existe uma estrutura aqui chamada fóvea, que é onde a gente enxerga em foco. Tá? É o único ponto. E esse ponto aqui, né, da papila
do nervo óptico é um ponto que a gente não enxerga, é cego. A gente não vê esse ponto porque a retina e o nosso cérebro edita a imagem e ela preenche esse espaço. Okay? Isso aqui para a gente ter uma ideia como é que é a esclera de um olho de baleia. Ela tem uma íris bem pequena, mas uma esclera bastante robusta, provavelmente pelo fato desse animal frequentar eventualmente uma profundeza muito grande, precisa de uma estrutura aqui para aguentar a pressão, né? Então tem uma esclera muito robusta. Mas as escleras são diferentes para cada tipo de animal, tá? Cada um tem um formato diferente. Mas em geral, os mamíferos, o formato é bem parecido, tá? E são essas estruturas que a gente tem que saber, na verdade. Aqui vão estar todas as túnicas e as estruturas que nós vamos mencionar ao longo da aula. Tá? Então, as túnicas têm a externa ou fibrosa, né, ou chamada de esclera, propriamente dita, que é indicada aqui pela seta. Esse desenho é do Netter, a gente pode achar isso no livro em qualquer momento. Então, essa estrutura é uma estrutura, essa que está representada nessa parte acinzentada, esbranquiçada, né, um branco acinzentado, circunda todo o olho, todo o bulbo. Aqui é a passagem do nervo óptico, a gente já vai falar dessa região também. Na região mais anterior da esclera, aqui é a conjuntiva e os tendões dos músculos extrínsecos, né, aqueles músculos que movimentam o bulbo. Tá? Aqui é a lâmina clivosa, que também é uma estrutura da esclera. Na verdade, são pequenos orifícios por onde passa os feixes do nervo óptico. Tá? Ele vem de cada célula da retina e passa por esse buraquinho. Para não deixar essa estrutura aqui frágil, essa lâmina clivosa a gente pode imaginar como se fosse uma peneira ou a grade de um ralo, assim, ou uma grade, onde o nervo óptico passa por essa grade e mantém a estrutura da esclera, porque ela tem que ser muito rígida, muito forte. Tá? Na região interior, a gente tem a córnea. Tá? Aqui vai estar o filme lacrimal. O limbo é essa transição, né, entre a esclera e a córnea. Aqui também vão ter muitas células tronco, né, que vão repovoar o epitélio dessa córnea. Outra estrutura de esclera é o canal de Schlein, esse pequeno orifício aqui que circunda toda essa região anterior e ele drena o humor aquoso, tá? Que é produzido aqui. Existe um líquido aí dentro e ele precisa ser drenado, senão ele aumenta a pressão do olho, a pressão intraocular e pode gerar glaucoma. E o glaucoma afeta a parte mais fraca dessa esclera, que é aqui, na lâmina clivosa. Ele pressiona o nervo óptico. Tá? Ele precisa ser drenado pelo canal de Schlein. Na segunda túnica, representada aqui em vermelho, obviamente porque ela é o lugar onde tem um maior número de vasos e pigmento, tá? E ela nutre tudo. E ela também é composta por outras estruturas, né? Não só dos vasos e o pigmento, mas a íris também faz parte dessa túnica, é a segunda túnica. O corpo ciliar, onde a gente vai encontrar aqui o músculo ciliar e os processos ciliares. Processos ciliares, por quê? Processo, ele geralmente tem um tendãozinho aqui, ó, tá vendo? Esse tendão que liga a lente, tá? Ela não chama mais cristalino, tá? Ele chama lente agora. A retina está representada aqui em amarelo, obviamente porque os nervos, né, são representados em amarelo, para a gente poder estudar melhor. Mas ela é transparente, é um pouco esbranquiçada até. Eu vou tentar passar um vídeo de aula prática aqui, vamos ver se a gente consegue, tá? E ela também circunda. Ela tem as estruturas, a fóvea, que também é chamada de mácula, né? Que é por onde a gente enxerga, é onde a luz entra em linha reta. E aqui a gente vê a papila do nervo óptico. E ali é um ponto que a gente não enxerga. A ora serrata é uma estrutura que circunda aqui a parte interna do olho, que divide a região anterior e a posterior. Então, a partir da ora serrata, a gente chama de região anterior do olho. E a partir da ora serrata, posterior. Tá? Existe também os humores, né? O humor aquoso, ele banha toda essa região anterior do olho e depois ele também, por capilaridade, ele banha todo o interno do olho. Tá? Essa daqui é a lente, que é formada por células também, a gente já vai falar. Existe o humor vítreo, que é uma estrutura gelatinosa. Geralmente ela tem uma quantidade muito grande de ácido hialurônico, provavelmente para conferir essa transparência, né? Porque a luz tem que atravessar toda essa cavidade. E ela mantém todas as estruturas no lugar.
ela preenche essa cavidade e tudo fica direitinho aí, tá? E aí tem esse resquício, né, da artéria ilíaca aqui que desapareceu quando a gente fica adulto, só na fase embrionária. Tem as câmaras anterior, que é essa região à frente da íris aqui, né? Você sabe, a córnea tem uma curvatura e tem uma câmara aqui, e é daqui que depois vai ser drenado esse humor aquoso. Aqui é a câmara posterior, logo depois da íris, né? A gente não tem acesso aqui, só por aqui. Esse humor aquoso é produzido aqui, ele banha todas as estruturas e é drenado pelo canal de Schlemm para ganhar os vasos hematoaquosos. Tá? E essa é a câmara postrema, ou câmara vítrea. Então, tem a anterior, a posterior, e a postrema, que é muito além, né, da posterior, ou câmara vítrea, onde tem o humor vítreo. Okay? Os meios dióptricos. Né? Os meios dióptricos são todos os meios transparentes, por onde a luz vai atravessar, ou seja, a córnea ela é um meio transparente, ela tem que estar sempre transparente. Ela vai difratar, vai refletir e ela também dá estrutura na região anterior do olho. O humor aquoso ele é produzido no epitélio pigmentado, né, da corióide, da segunda túnica. A ideia é nutrir todo o interior do bulbo, todas as estruturas, ele vai circular por todas as estruturas internas, depois ele vai ser drenado pela câmara anterior. A lente também é um meio dióptrico, ela é transparente. A principal função é a acomodação visual, ok? Para a gente poder ter uma ideia do mundo que nos cerca, senão a gente não consegue. Tá? O corpo vítreo também, ele dá a estrutura, né, da forma e faz um preenchimento dessa cavidade postrema do olho. Okay? A córnea ela tem uma histologia muito particular. Como eu falei no início, o olho é muito mais histológico do que anatômico. Tá? A gente consegue pegar a córnea, mas não consegue ver detalhes. Para a gente ter uma ideia, ela tem cinco camadas, né, histologicamente. Ela tem um epitélio, que está na região anterior, que está em contato com o filme lacrimal, que está em contato com o meio externo. Abaixo do epitélio tem uma membrana limitante, a membrana de Baumann, que seria a lâmina própria desse epitélio. Se vocês estudarem histologia já, a gente sabe que o epitélio precisa de uma lâmina própria, precisa de uma lâmina limitante, que é ela que vai fazer com que esse epitélio se mantenha. Ela tem uma comunicação de citocinas com todo o resto do organismo. Se você rompe essa membrana, você não tem mais epitélio ali. A gente vai ter um estroma, esse estroma são várias camadas de colágeno que vai dar espessura para essa córnea e vai estruturar essa córnea. Depois a gente vai ter uma outra membrana limitante já de um endotélio, que é chamado também de DCM. Tá? Não, desculpa, a lâmina é chamada de DCM. Logo depois vem um endotélio, né? Que na verdade é um epitélio na face interna, né, dessa córnea, por isso que ele é chamado de endotélio. Esse sim é uma camada só. O epitélio externo, esse epitélio tem 5 camadas de células, ele é estratificado, eu já vou mostrar para vocês, mas o endotélio tem uma camada só de células. Tá? Esse daqui é a histologia da córnea. Ó. O epitélio ele tem vários, ele é estratificado, tem células colunares, células cuboidais e tem células pavimentosas. Tá? Então a gente vê o epitélio aqui, a lâmina limitante, a lâmina própria do epitélio, que é chamada de membrana de Baumann. Depois tem um estroma, que é bastante espesso. Aqui a gente consegue ver as células dos fibroblastos, os fibroblastos que produzem colágeno a vida inteira, né? Aqui tem uma outra córnea, que você vê a espessura, ó, epitélio, lâmina própria, estroma, o endotélio, né, que o endotélio não, a membrana de DCM, que é a lâmina própria do endotélio da córnea. Tá? Isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura, mostrando o epitélio, o estroma e o endotélio da córnea. E aqui as fibras de colágeno à direita, no detalhe. Tá? Esse daqui é um desenho esquemático proposto por Hogan em 71, para a gente ter uma ideia de quais são as camadas, né? Ele olhou no microscópio e desenhou isso. Então a gente tem células colunares, cuboidais, até ela ficar pavimentosa. E daqui ela descama.
E aqui, microscopia eletrônica de varredura. E aqui a gente vê que tem tons, né? Como a microscopia eletrônica de varredura não tem cor, não dá para a gente corar, ela aparece em tons de cinza. Então você vê que tem células que são mais escuras e mais claras. Isso está relacionado diretamente à quantidade de microvilosidades e à idade dessas células. Quando ela vai ficando velha, ela vai se desprendendo do epitélio e descamar. Em geral, todo o nosso epitélio da córnea é trocado a cada 3 dias. Tá? Quem usa lente, às vezes esse processo é acelerado. O estroma da córnea também ele tem que ter uma estrutura cristalina, octagonal, desse jeito aqui. Se ele perder essa estrutura, ela deixa de ficar transparente. Tá? Por isso que a gente não pode hidratar demais a nossa córnea, nem desidratar demais. Ela tem que estar no estado de semidesidratação constante. Né? Esse desenho é proposto por Morris em 1950, então o olho é estudado já há muitos anos. Né? Isso aqui é uma foto de um fibroblasto no estroma da córnea, e aqui é a quantidade de colágeno. Cada pontinho desses daqui é uma fibra de colágeno que foi produzido pelo fibroblasto. Ele passa a vida inteira produzindo colágeno aí. O colágeno, na verdade, é a proteína mais importante do nosso corpo, né? 1/3 de toda a nossa massa seca é colágeno. Tá? É a proteína da vida. A córnea, então, para a gente ter uma ideia da estrutura, né? Isso aqui é uma coloração de prata, né? Carbonato de prata, feito por Smith e colaboradores em 1980, para mostrar a estrutura da disposição das fibras de colágeno da córnea. Aqui a parte já interna, né, do endotélio, mostrando a membrana de DCM e as células endoteliais em uma única camada. Essas células, elas não se reproduzem com facilidade, tá? Então na intervenção cirúrgica, o cirurgião não pode tocar nessas células, porque elas se regeneram de uma maneira muito lenta. Então, às vezes, a gente não vive o suficiente para ver esse epitélio regenerado. Okay? Isso aqui mais detalhe da córnea e do estroma. E aqui a microscopia eletrônica de varredura do endotélio. Você vê que as células são pavimentosas, né? Lembra bastante as lajotas de uma calçada, né? Por isso que chama pavimentoso, né? De pavimentação, de cobertura, né? E aqui a gente vai para a segunda túnica. E a primeira estrutura da segunda túnica que a gente vai estudar, né, ou comentar, é a íris. A íris controla a entrada de luz. Você vê que essa pupila, a pupila é só a abertura, tá? Ela não é uma estrutura. A estrutura é a íris. Mas a abertura chama pupila. Então aqui você vê que ela está bem contraída, então deve ter uma quantidade de luz muito grande, e aí a gente contrai, né, para entrar menos luz. E aqui, numa condição noturna, por exemplo, você vê que está muito dilatada. É a íris que a gente vai no oftalmologista, né, e ele coloca um hormônio que contrai a musculatura circular e relaxa a musculatura circular e contrai a radial. E aí ele consegue acessar o fundo do olho, porque se a gente põe luz, a pupila fecha, ele não consegue olhar. Tá? Essa é a estrutura da íris, bastante complexa. Tá? Tem a musculatura circular, que é essa daqui que está indicando aqui pela minha seta. Aqui é a musculatura radial. Ela tem vasos, estrutura de colágeno, pigmentos. Tá? Então, cada um tem uma íris diferente. Isso pode até ser usado como identidade. O problema é que ela se modifica muito em diferentes condições. Tá? O músculo o circular, né, que é chamado de esfíncter da íris, ele é controlado pelo sistema nervoso parasimpático. E o músculo dilatador, né, que é a musculatura radial, é o simpático. Pela íris, dá para a gente saber se a pessoa está viva ou está morta, tá? Se o sistema nervoso está funcionando. Vamos dar um exemplo bem grosseiro, assim. Se você estiver andando numa praia deserta e achar um corpo lá, às vezes a gente tem o reflexo de ir lá e tentar ajudar a pessoa, né? Então, fazer uma RCP, uma massagem cardíaca, uma respiração boca a boca. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o olho dessa pessoa. Se a gente abrir o olho e a luz bater no olho e essa pupila contrair, é porque o sistema nervoso ainda está funcionando, está vivo. Então, vale a pena você fazer massagem, respiração boca a boca, fazer ressuscitação em RCP, né?
Se a pupila estiver dilatada e ela não contrair, é sinal que o sistema nervoso já pode ter morrido. Então, às vezes não adianta mais. Tá? O socorro pode ser inútil. Então, até isso o olho serve. Existem várias pupilas para diferentes espécies de animais, mas em geral os mamíferos são iguais, né? Isso daqui é uma pupila bastante interessante, né? De um réptil. Tá? E a musculatura vai acompanhar essa estrutura. Aqui é uma coloração de tricrômio de Masson para corar colágeno. Então a gente vê tudo que está azul é colágeno. Você vê que tem uma quantidade muito grande de colágeno na esclera, no limbo, aqui dá para ver o canal de Schlemm, e principalmente na córnea. Tá? Aqui é a segunda túnica íris, que a gente estava falando, e a relação dela com o músculo ciliar, né? Aqui é o corpo ciliar, e aqui os processos ciliares, e aqui está a lente. Aqui não dá para ver, mas tem uns tendões chamados zônula, tá? Câmara anterior, câmara posterior. A estrutura da lente também é bastante interessante, ela é formada por células longas, tá? Que vão desde a região anterior até a posterior, assim, e os núcleos ficam todos na periferia. Os núcleos nunca vão estar no meio da lente aqui, porque eles poderiam atrapalhar a refração. Então, vejam a histologia, como as células são longas, você vê os núcleos aqui na região periférica, elas são justapostas, interdigitadas. Isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura. Então, para a gente ver que elas são íntimas, não tem espaço entre as células, nenhum. O nutriente vai passando de uma célula para outra por difusão, pela membrana. E ela tem uma quantidade muito grande de células. E as células que estão na região mais interna da lente, quando elas vão morrendo, né, porque toda célula acaba morrendo um dia, elas não conseguem sair de dentro da lente. Então, aos poucos, essa lente vai ficando opaca. Ela não é transparente mais, a luz já não passa com facilidade. Isso acontece principalmente pela idade. Depois dos 40, 45 anos de idade, a gente começa a perder células da lente. Isso se chama catarata. E a gente precisa substituir. Existe uma intervenção para substituir por uma lente artificial. Tá? Isso daqui é toda a parte anterior, ó, do olho. Aqui é a córnea, aqui é a esclera, aqui o canal de Schlemm, os vasos hematoaquosos que vão ajudar a drenar. Aqui são o trabeculado, com esses vasos fenestrados, que tem aberturas para drenar o humor aquoso. Aqui faz parte da segunda túnica, ó, a íris, o músculo ciliar, o corpo ciliar, os processos ciliares e a zônula. Cada vez que esse músculo contrai, ele altera esses tendões, alterando também a biconvexidade da lente. E aí a gente consegue enxergar de longe e de perto. Isso chama acomodação visual. Corpo ciliar e zônula, né? A relação entre um e outro. Olha a lente aqui, as células da lente. Ela tem uma cápsula elástica para manter a forma. Esses aqui são os processos ciliares. A íris, aqui também tem íris à direita. Aqui um aspecto da esclera, aqui também, esclera, e para cá a córnea. Tá? Isso aqui é um outro, são duas microscopias eletrônicas, né? Então, desculpa, uma é eletrônica, essa daqui à esquerda, mostrando essa região anterior, e uma à direita, microscopia de luz, também na mesma região. Aqui dá para ver o músculo ciliar, os processos ciliares, a íris, a lente, córnea, esclera e tudo mais. A acomodação visual, como eu falei para vocês, ela se dá através desses tendões aqui, tá vendo? Cada vez que o músculo ciliar, para enxergar de perto, por exemplo, ele solta, afrouxa esses tendões aqui, aí aumenta a biconvexidade da lente, ela fica bem grossinha, assim, a gente consegue ler perto. Para enxergar de longe, o músculo contrai, e aí ele estica esses tendões, também alterando a biconvexidade da lente, a gente consegue enxergar de longe. Isso acontece em frações de segundos, porque às vezes você está lendo um livro e olha para o horizonte e enxerga perfeitamente, tem um tempo de acomodação. Tá bom? Aqui que eu falei para vocês, né, que o médico consegue acessar o interno do seu crânio através do olho, porque o olho ele tem alguns compartimentos, né, regiões onde a gente enxerga, né, porque a gente usa aqui o lóbulo occipital. A gente usa praticamente 1/3 do nosso cérebro só para enxergar. Então, é um gasto de energia muito grande, tá? Para a gente poder enxergar. A demanda é muito alta. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A informação entra por aqui, o nervo óptico cruza aqui, uma região chamada quiasma óptica, e ele tem regiões, 4 regiões cada olho.
Então, aqui, dependendo, eu coloquei isso de propósito, porque dependendo da lesão onde você tem esse nervo óptico, a gente vai perder campos visuais. Por isso, quando a pessoa tem um AVC, por exemplo, ou ela se acidenta batendo a cabeça e fala que perdeu a visão de um lado ou de outro, é onde pode ter sido a lesão. Por exemplo, nessa figura A aqui, a lesão pode ter sido aqui no nervo óptico, então ela perde todo o olho direito e enxerga só com o esquerdo, tá vendo? Essa lesão aqui, toda essa parte verde ela não enxerga. Na condição B, a lesão foi bem no quiasma óptica, porque ela perdeu as duas visões laterais, ela só tem a visão central. Tá? E aí por diante, cada um vai ter uma... Então, quando o médico faz essa avaliação, ele consegue saber aonde provavelmente está essa lesão, sem precisar abrir sua cabeça. Tá? A retina é a parte neural do olho. Ela começa pela ora serrata e preenche toda a face postrema do olho, tá? Ou vítrea, câmara vítrea. Ela tem a papila do nervo óptico, que é o ponto cego, tá? Aqui tem a mácula e aqui, né, é o ponto cego. E aqui a mácula e a fóvea, que é onde a gente enxerga no central. Tem as artérias, né, superiores, inferiores e as veias, as centrais e as periféricas, e isso aí a gente precisa ver com mais detalhe em aula prática. E a vascularização é bastante complexa, tá? Dentro do olho. Okay? O fundo de olho, geralmente a visão é essa daqui, a gente tem esse ponto cego aqui, onde está a papila do nervo óptico, aqui saem as artérias e as veias superiores e inferiores, e aqui na região central do olho a gente tem a fóvea e a mácula, que é o ponto onde a gente enxerga com nitidez. Essa é a histologia aqui da retina. São 10 camadas. A luz tem que atravessar 10 camadas para excitar os fotorreceptores. Então, a luz atravessa por aqui, passando por todas as camadas até a camada 1, onde eu estou indicando aqui com a seta, fotorreceptores. Essa aqui é a primeira camada da retina, é o epitélio pigmentado da retina. A camada do número 2 é o segmento externo dos fotorreceptores, ou seja, onde está ancorada aqui na membrana dessas células os pigmentos que são fotossensíveis, que vão participar da transdução, ou seja, quando a luz excita essas moléculas, ele ajuda na transdução. Esse estímulo luminoso vai virar um pulso elétrico, ok? Então, aqui é a segunda camada. Depois aqui, nas células dos fotorreceptores, ele tem uma espécie de um cílio que vai se encaixar um no outro e vai formar a terceira camada, que é a membrana limitante externa. Depois, o número 4 aqui é a camada nuclear externa, são os núcleos dos fotorreceptores. Cada célula fotorreceptora, cada risquinho desse daqui que você está vendo é uma célula fotorreceptora. E ela tem o seu núcleo também, porque a célula precisa ter um núcleo. Então, é a camada nuclear externa. Depois vem uma camada plexiforme. A camada plexiforme externa é uma camada onde acontecem as sinapses das células fotorreceptoras com células ganglionares, células bipolares, células que vão dar continuidade a esse estímulo e levar esse estímulo até o nervo óptico. Então, é a camada plexiforme externa. Depois vem uma segunda camada nuclear, a camada nuclear interna, a camada número 6, que são as células ganglionárias e as células bipolares e algumas células de Miller. São células que também são responsáveis por transmitir esses impulsos elétricos. Okay? Depois, a próxima camada plexiforme interna, também é uma região de sinapses. Células ganglionares, camada 8. A camada 9 também é uma célula de feixes do nervo óptico, né? São células, na verdade, são os axônios de todas essas células aqui. E a última camada é a membrana limitante interna. E a nossa retina é provida de vasos também, ok? Então, essas são as 10 camadas da retina. É uma histologia bastante complexa. E aqui a gente consegue ver, tá vendo? São segmentos externos. Aqui é o epitélio pigmentado da retina. É pigmentado, não é pigmentar, tá? Ó, pigmented. Porque a gente vai ver, às vezes, algumas pessoas falar epitélio pigmentar. Pigmentar está errado, porque pigmentar é um verbo, né? Na nossa língua aqui é um verbo,
que quer dizer colocar pigmento, e essas células já são pigmentadas, então é o epitélio pigmentado da retina. Aqui é onde vai encaixar os segmentos externos dos fotorreceptores, onde vai acontecer a transdução. As moléculas aqui, a rodopsina, a opsina, elas vão sofrer uma modificação estrutural e vai gerar um pulso elétrico aqui. Aqui são os cones e bastonetes, né? São dois tipos de células que a gente tem aqui. Elas vão fazer sinapses, né, na camada plexiforme com as células horizontais, que vai ligar uma célula na outra, as células bipolares, bipolares porque o estímulo tanto estimula, é um fluxo, né, dos dois lados, né? Ele tanto é estimulante como ele é inibitório. Então, vão ter esses dois fluxos nessas células bipolares. Elas têm uma estrutura bastante particular. Tá? Células ganglionares, células de Miller e células de preenchimento. Tá? Então, tem uma estrutura bastante complexa a nossa retina. E é fundamental, né? Isso daqui é a nossa retina humana. Olha como ela é bastante complexa, né? E a luz vai atravessar tudo isso aqui para a gente poder ter um pulso elétrico. Okay? São dois tipos de fotorreceptores, mas os cones eles são três tipos. Um baixo comprimento de onda, da parte do azul, por isso que é S-cone, da small, né? Um medium, de médio, né? A gente enxerga do 400 ao 700 nanômetro, e o verde está em torno de 500 aqui. Então, por isso que ele chama M-cone. E o outro large, né, que já é um comprimento de onda mais próximo do final aqui, do vermelho, né? Você vê que o vermelho está entre os 600 e um pouco antes dos 700. Aqui no caso é 564, está indicando. E os bastonetes, eles enxergam o claro e o escuro, o dia e a noite, o preto e o branco, o contraste entre um e outro. Tá? Eles têm uma estrutura bastante complexa, são pacotes de membranas, onde ficam ancoradas aqui as moléculas que vão ser estimuladas pela luz, pelos fótons. O olho também está ligado muito à evolução, né? Você vê aqui processos evolutivos. O interessante é que parece que quanto mais complexo o sistema nervoso, o olho vai diminuindo, né? Isso aqui é de um humano, isso aqui é de um peixe, isso aqui é de um réptil, tá? Então ele vai diminuindo. Esse daqui é interessante, né? Parece que o animal nasceu a partir do olho, né? Um olho enorme, né? Aqui é ave e réptil. E aqui é uma dissecação daqui da anatomia. Tá? Muito interessante. E outros animais precisam de luz, ok? Esse daqui é a euglena, é um animal que vive nos nossos oceanos, e ele é responsável por a produção de 80% do nosso oxigênio. Ele faz fotossíntese, então ele precisa de luz. Esse pigmentinho aqui amarelo é o mesmo pigmento que está nos nossos olhos. Esses pigmentos são conservados na natureza, ou seja, todas as espécies que precisam de luz, que usam a luz para fazer algum processo bioquímico no seu corpo, têm esse mesmo pigmento. Tá? Outros animais nos oceanos precisam de luz também para poder se guiar ou até fugir delas. Tá? Esse daqui é o nosso mais próximo parente, vamos dizer assim, que tem uma estrutura bilateral. Ele tem dois olhinhos aqui, tá? A planária. Então, esses pigmentos aqui nesse olhinho dela também são o mesmo pigmento que a gente tem, tá? São rodopsinas. As abelhas têm olhos bastante complexos, tá? E é chamado de olho simples, e que de simples não tem nada. Cada partinha dessa daqui é um olho diferente. Tem alguns insetos que chegam a ter 3.500 olhos simples para poder compor esse olhão aqui que ela tem. Então, o olho também, a gente pode ligar esse olho a um processo evolutivo na Terra. Okay? Esse processo evolutivo aqui, ó, pequenos animais que faziam fotossíntese foram se desenvolvendo até ganhar o solo, né, vamos dizer assim. Então, a vida partindo do oceano e precisando de luz. Okay? Tem um processo evolutivo. Aqui a nossa euglena, lá, lembra que eu mostrei a euglena? Esse pigmento é conservado em todos eles, a planária, os insetos, e aí começa a vir os mamíferos. E aqui é o nosso fotorreceptor. Então, ele tem
um caráter evolutivo bastante significativo e é estudado até hoje por muitos cientistas. Esse daqui também é um outro animal que a gente encontra na praia, o poliqueto. Às vezes a gente encontra assim na praia uma estrutura que é cheio de galhos, folhas e conchas colado nele. Ele não tem pigmento no corpo, então e ele não tem proteção contra o sol também. Ele só sai à noite para poder se alimentar de plâncton. Então, quando ele sente a luz do sol, ele precisa fugir, porque senão a luz do sol queima ele. Ele não pode viver fora da sua toca, né? Então, ele usa detritos que ele encontra para fazer um abrigo e ele se proteger da luz do sol. E esses pigmentos aqui, que a gente está vendo aqui em marrom, eles são os mesmos pigmentos que a gente encontra no nosso cérebro. Isso daqui é para a gente ter uma ideia das estruturas, né? Quando a palavra é luz e a gente precisa captar essa luz de algum jeito, a natureza deu um jeito de montar uma estrutura com pacotes de membranas, tanto no cloroplasto, né, que é a estrutura fotossensível das plantas para fazer fotossíntese, quanto na luz dos animais, tá? Na retina. Então, tem a mesma estrutura. Okay? Só que um vai fazer fotossíntese, né? Então, o pigmento aqui é a clorofila e o nosso pigmento é a rodopsina ou as opsinas. Tá? Então, vários tipos de óleos que vão ligar a adaptação, a evolução e os hábitos desse animal. Okay? Também ele está muito ligado à cadeia alimentar, né? A visão é muito importante para os animais que são caçadores, né? E para quem é caça também, porque ele precisa fugir, né, do predador. Então a gente vê esse camarão aqui fugindo desse peixe aqui que logo logo vai pegar ele, né? Então a visão está muito ligada ao comportamento e a alguns mecanismos. Um deles é a cadeia alimentar. E aqui, quando vocês podem ver, né, aquele camarão já veio aqui para essa bandeja e aquele peixe também. E nós aqui para a gente começar a nos alimentar. Outra coisa também é a preservação da espécie. É através da visão que a gente tem a empatia, a simpatia e faz com que a gente se aproxime das pessoas. A primeira coisa é a visão. Depois a gente vai ver os outros sentimentos e sensações, mas inicialmente é o que nos agrada, né? Então a preservação da espécie ou a manutenção da espécie também está muito ligada à nossa visão. Outra coisa ligada à visão, que é muito importante, é a percepção. Né? Percepção do quê? Percepção da luz, da cor, da forma, do espaço, do movimento. Como vocês podem ver aqui, a gente consegue perceber que tem um flash de luz aqui o tempo todo, intermitente, e esse bebê aqui mexendo aqui também faz movimento. Tá? Então, essa percepção é interessante. Luz é fundamental. Sem luz não tem imagem, sem imagem não tem visão, não tem jeito. E quem é que vai captar isso são os meios dióptricos, né? E vai ser essa informação toda vai ser decodificada nas retinas, né? Nos côneos, nos bastonetes. E daí vai para as vias visuais, para o sistema nervoso central, vai para o corpo geniculado lateral e o córtex visual que está no lóbulo occipital. Okay? Os artistas, né? Aqui é um quadro do Rembrandt, eles captaram muito isso, né? Eles viram que o contraste podia falar muito, a luz de uma forma dramática podia revelar demais e dar um impacto muito grande, né? Até no nosso emocional. Para a gente ter uma ideia como é importante a luz, né? Isso aqui é um quadro do Vernet e eu de propósito eu tirei o brilho dos olhos aqui. E quando tiro o brilho dos olhos, parece que a imagem inteira altera, né? Então, o olho é uma estrutura bastante importante que ele também está muito ligado com o nosso emocional. Então, a experiência com esse órgão é muito mais importante do que simplesmente anatômico, né? Uma função de só enxergar. Não, ele está ligado muito com as nossas emoções e a nossa percepção do mundo, né? Esse aqui é um artista chamado Escher. Ele já faleceu, mas teve uma exposição dele aqui na década de 80 no Centro Cultural Banco do Brasil, muito importante. E esse é um autorretrato dele. Ele tinha uma visão do mundo bastante interessante e brincava muito com as possibilidades, né, que os nossos olhos que têm, né, que a gente praticamente é enganado o tempo todo, né? Então é muito legal a visão tridimensional que ele tinha das coisas, podendo retratar isso no papel, né, uma estrutura 2D
e dá essa visão de tridimensionalidade. Isso tudo porque nós temos os fotorreceptores, né? Os cones e os bastonetes. Esses dois tipos celulares são responsáveis por todo esse mundo que a gente vê, dos 400 aos 700 nanômetros. A molécula principal é a rodopsina, ela é metade de uma molécula de vitamina A, por isso que a vitamina A é importante para a nossa visão. Então, essa molécula aqui, ó, retinol, 11-cis, 11-cis-retinol, ele está ancorado na membrana e ele passa 7 vezes nessa membrana. Ele tem até um esquematizado já, né? Quantas vezes ele passa pela membrana. E quando ele recebe luz, ele passa de retinal 11-cis para trans. Então, ele sofre uma mudança estrutural e uma cascata de eventos faz com que entre mais cálcio, a bomba de sódio e potássio, né? E gere um pulso elétrico. É um processo bastante complexo, bioquímico, que provavelmente vocês vão estudar isso em fisiologia. Né? Isso daqui é a quantidade de neurônios que existe na nossa retina, né? Você vê que tem uma complexidade muito grande, são células horizontais, células verticais, e cada um fazendo uma função. Okay? O interessante é que o nosso sistema nervoso, quer dizer, ou melhor, os nossos olhos podem ser o tempo todo ludibriados, né? As sensações são muito interessantes. Aqui é uma sensação de pós-imagem. Parece que os nossos fotorreceptores ficam tão sensíveis, que ele continua enxergando a imagem mesmo que essa imagem não exista mais. Ou seja, quando o estímulo é muito forte, o contraste é muito diferente entre claro e escuro, estimula tanto as células, são tantas moléculas que são estimuladas que leva tempo até para desestimular. Aí que entra as células bipolares, né? Ela vai mandar uma mensagem lá para os fotorreceptores, ó, o olho está fechado, né? Não precisa, né? Vamos desensibilizar essas moléculas aí. E é mais ou menos isso que acontece. Se vocês olharem bem no centro aqui dessa imagem, olhem por pelo menos uns 10 segundos, depois eu vou tirar essa imagem. Você pode até olhar para a parede do quarto, para o teto da sala, onde vocês estiverem. Vocês vão ver que você vai continuar vendo essa imagem ao contrário, né? O que é claro fica escuro, o que é escuro fica claro, mas você vai continuar vendo a imagem. Olha bem aqui no meio, bem no centro, tá? E eu vou tirar a imagem, olha. Você continua vendo a imagem. Se você olhar para a parede da sua casa, de onde você estiver, você vai continuar vendo a imagem. Tá? Isso chama efeito pós-imagem. É uma quantidade muito grande de moléculas que foram estimuladas e agora você está continuando vê-las, mesmo de olho fechado, às vezes você enxerga. Quando você olha para uma lâmpada e você fecha os olhos, você continua enxergando essa lâmpada. Isso daqui que é o efeito pós-imagem. Nós separamos em laboratório um fotorreceptor e colocamos numa agulha de vidro. E aí a gente deu um pulso elétrico, um pulso de luz. E aí ele dá esse pulso elétrico aqui, ele dá o pico e vai desensibilizando aos poucos, ó, até atingir todas as moléculas que foram estimuladas. Tá? Ok? Aqui também para dar mais uma ideia desse efeito pós-imagem. A gente fica tentando achar o ponto escuro. E esse ponto escuro, na verdade, não existe. Cada vez que a gente se fixa, isso prova também que a gente só enxerga em um único ponto, né? A imagem fica tentando ser composta pela nossa retina e a gente vai enxergar tudo escuro. Tá? A sensação de cor também é muito interessante. A cor são aqueles 3 células, né? Os cones. E é muito utilizada por todos os artistas do Renascimento, né? Aqui no caso Monet, que não é do Renascimento, ele é impressionista, né? Mas Van Gogh, todos eles usaram muito, né? Tarsila do Amaral aqui no Brasil, né? E as cores, quem vê as cores são os cones, tá? Não são os bastonetes. Os bastonetes é o contraste entre claro e o escuro. Essa informação vai estar lá no corpo geniculado, no córtex visual, ok? Então essa é a distribuição dos nossos cones. E são esses daqui, azul, verde e vermelho. São as cores primárias para a luz, não para pigmento, tá? Para pigmento sai o verde e entra o amarelo. Esses cones também eles podem apresentar algumas falhas genéticas, né? Ishihara ele fez um padrão de cores para ver quais fotorreceptores estão funcionando ou não estão funcionando. E isso daqui chama daltonismo. E o daltonismo é muito comum.
e ele só acontece nos homens, é uma herança ligada diretamente ao sexo. Então, os meninos podem, nessa primeira imagem, se estiver vendo alguma coisa diferente de 26, essa daqui, a segunda 16, 45, 74, 8 e 12. Quem tem daltonismo realmente não consegue enxergar alguns padrões de cor, e eles confundem essas imagens aí. É interessante que na Segunda Guerra Mundial, todos os daltônicos eram dispensados do serviço militar, né? Os daltônicos não podem ser piloto de avião, por exemplo, né? Porque tem alguns padrões de cor que eles precisam saber, como alarmes, por exemplo, e eles não conseguem distinguir. E teve um caso interessante de um cara que todo americano tem esse espírito de Capitão América, né? Ele se infiltrou lá, entrou no avião e foi. Ele não era piloto. Mas aí ele olhando para fora do avião pela janela, né? Ele falou: olha, tem inimigo ali embaixo, né? Aí as pessoas olhavam, né? Os outros companheiros lá de batalha, ele falava: não, não tem nada ali, não, tem sim, pode jogar bomba ali. Jogou bomba ali e ali ele pegava os inimigos, porque eles conseguiam enxergar as camuflagens, os padrões de cores estranhas. E aí é claro que o governo rapidamente chamou todos os daltônicos e colocou nos aviões para eles poderem enxergar as camuflagens, né? Então são histórias engraçadas que estão ligadas à visão, ok? Aqui também o efeito pós-imagem não é só para contraste, tá? É para cor também. Se vocês olharem bem no centro aqui, pelo menos durante uns 10 segundos, vocês vão ver que a sua retina vai dar um efeito contrário, tá? Ó, tá o oposto, né? O oposto do magenta é o verde, o oposto do azul é o amarelo, né? Do branco é o preto e essas coisas e assim por diante, tá? Então você vai ver a bandeira aí. Se você olhar bem aqui no centro, onde está a setinha aqui, ó, onde eu estou circundando com a seta, você vai ver bem no centro aqui, onde tem essa manchinha, olhar por uns 10 segundos, eu vou tirar a imagem, você vai ver a bandeira, mesmo que você olhe na parede da sua casa. Tá? A forma também é muito importante, isso está ligado diretamente à nossa acomodação, a gente poder fazer uma varredura geral daquilo que a gente está olhando. Lógico que a zônula, a lente, o corpo ciliar, isso tudo está ligado, né? E a fóvea é onde a gente enxerga em foco. E existe uma coisa chamada resolução para a gente poder enxergar a forma. A resolução é, por definição, pontos separados que a gente, mesmo que eles estejam muito próximos, a gente consegue enxergar eles separados ainda. Então, nós temos um limite de resolução no nosso olho que é 0,1 milímetros. Então, se você tiver dois pontos a 1/10 de milímetro um do outro, você enxerga separado. Se você aproximar um pouquinho mais, eles se misturam. Então, ele perde resolução. Então, é a capacidade que um sistema óptico enxergar pontos muito próximos separados. Tá? Aqui foi uma das primeiras impressões digitais de uma foto. Tá? Você vê que quando os pontos vão ficando mais próximos uns dos outros, ele começa a tomar uma forma. Você vê que aqui já tem uma imagem, né? E ali é aquela mesma imagem, só que aqui, como eles estão todos misturados, né? A gente vê uma mancha, a gente consegue definir qual é essa imagem. É um rosto. Tá? Aquele Escher também, ele trabalhava muito com esse contraste do fundo, né? Você vê que aqui, nessa obra Noite e Dia, as coisas se misturam um pouco, né? Dá até uma coisa estranha, assim, né? Mas você vê que a gente quase não vê limite de um e do outro, né? E, de repente, a imagem mudou. Tá? Isso está ligado diretamente à acomodação visual. A acomodação que são os músculos ciliares, né, nos processos ciliares, e cada animal tem uma acomodação diferente, né? A gente pode ver aqui à direita que alguns até mudam a estrutura da esclera para poder enxergar, ok? E aqui é uma histologia da fóvea, onde a retina é mais fina possível e os fotorreceptores ficam em contato direto com a luz, por isso que a gente enxerga em foco. Só num ponto a gente enxerga em foco. Em todo o resto da retina a gente não enxerga em foco. A forma também, essa percepção é muito interessante, porque dependendo do ponto que a gente olha, ela toma uma forma ou outra, né? Aqui, por exemplo, nessa esquerda, aqui a azul, a gente pode ver dois rostos ou pode ver um cálice. Aqui à direita superior, a gente pode ver, é um vaso, né? Mas a lateral do vaso pode também mostrar dois rostos. Aqui, algumas pessoas vão ver um casal de velhinhos, né? Aqui a gente vê um cálice no meio, e aqui a gente vê dois mexicanos, né? Uma mulher e um homem,
e aqui provavelmente na porta de um botequim lá, né? Ok? Aqui também está muito ligado à nossa memória, também é do Escher, né? Sua memória residual, ou aquilo que o seu cérebro recruta imediatamente da sua memória, né? Então tem gente que vai ver anjinhos branquinhos e tem gente que vai ver uns diabinhos aqui. Então vai depender muito da sua memória residual inicial, tá? Se vai ser de anjinho ou diabinho. Aqui também são animais que a gente vai ver de cara aquilo que a gente já conhece, a gente recruta da memória diretamente com a visão. Então, a nossa visão tem sinapses com vários setores do nosso cérebro para que a gente traga na memória imediatamente, né? Os animais que a gente não conhece, a gente não vai ver de cara, né? Salamandra, animais assim, mas os animais que a gente conhece, a gente vai enxergar imediatamente. Então, ele recruta diretamente da nossa memória. Aqui também vai depender muito da nossa referência, né? É uma imagem para ser um pato e um coelho ao mesmo tempo. Mas dependendo da nossa referência, a gente vai ver uma coisa e outra. Tem alguns testes psicológicos que estão relacionados diretamente com isso, né? Que são os borrões. Então, ali algumas pessoas fazem até diagnóstico de esquizofrenia, de algumas patologias psicológicas, só mostrando figuras para as pessoas. Tá? Perigo isso. Aqui a gente vê uma donzela, né, nesse ângulo, e aqui a gente vê uma velha também. Ó. Você vê a boca, o nariz, a verruga, que já é o nariz, né, da donzela, os cílios. Ó. Então, você pode ver uma mocinha, a gargantilha, né, ou uma senhora, dependendo de como você olha e como tiver a sua memória. O espaço também é uma coisa muito importante, né, para a gente ter essa dimensão de espaço, enxergar de maneira tridimensional. Isso está relacionado diretamente à nossa visão em estéreo, né, em binóculo, né, binocular, estéreo, a gente consegue compor uma imagem toda. As artes demoraram um pouco para entender e conseguir retratar isso no papel. Você pode ver que esse quadro aqui da Idade Média é um quadro muito mal projetado, não tem perspectiva nenhuma. Essa casa, esse pé do mesmo tamanho do pé do anjo, então tem uma coisa muito chapada. E depois, com os trabalhos de perspectiva, né? Leonardo da Vinci foi um que trabalhou muito com isso, Salvador Dalí e outros tantos, tá? E a gente consegue ter essa visão de espaço, de profundidade, saber que tem coisas que está longe e está perto. Provavelmente esse anjo não voa com essa asa aqui, mas a perspectiva desse quadro é muito boa. Tá? Salvador Dalí também abusou bastante disso, né? Claro que é um artista moderno, né? E esse daqui ele colocava às vezes o busto do Voltaire, que foi um dos mestres dele. Tá? Deve ser bastante interessante como esse animal enxerga, porque ele tem movimentos independentes dos olhos, né? Deve ser uma coisa bastante interessante. Aliás, é muito comum, quando eu dou aula prática, os alunos perguntarem, né? Como é que enxerga o cachorro, como é que enxerga uma galinha, e não dá para saber, né? O que a gente tem é estudo comportamental. Se a gente incide comprimentos de ondas diferentes, se ele reagir, provavelmente ele está enxergando, né? Se ele não reage, também não dá para a gente saber se ele está enxergando ou não, mas quando ele reage, a gente consegue detectar, tá bom? O campo de visão é bastante importante, vai definir na natureza, até evolutivamente, onde ele se enquadra nessa cadeia alimentar. Se ele é uma presa, ele tem um ângulo de visão maior de visão. Um predador é um ângulo menor, mas é mais eficiente, né? Binocular. Os nossos olhos, por exemplo, são olhos de predador, né? Eles são voltados para frente, a gente tem visão tridimensional, para caça. Tá? Então, define qual é a posição dele na cadeia alimentar. E as águias, elas têm duas fóveas, por isso que eu tenho uma visão absurda, assim, uma resolução muito grande e uma retina extremamente complexa. Okay? Aqui falando do Escher de novo, né, eu gosto muito dele, né, o côncavo e o convexo. E se a gente olhar algumas estruturas, a gente acha que é o teto e outras a gente acha que é o chão. É bastante interessante isso. Para a gente ter uma ideia, para essa visão tridimensional que a gente tem, é muito comum, essas duas imagens são iguais. Eu só virei uma de cabeça para baixo, já muda completamente a perspectiva. Tá?
dependendo de onde vem a luz. Esse daqui é muito interessante. A escada que só desce ou a escada que só sobe, né? Vai depender muito de como você vai querer ir. Aqui é interessante também, você vê que parece que está todo mundo descendo e parece que está todo mundo subindo na mesma estrutura. Isso aqui a gente só pode construir isso no desenho, tá? E provavelmente esse cara aqui cansou, né, de ficar girando tanto aqui, ele sentou aí, e ali do lado também. Aqui a roda d'água aqui nunca para, né, porque a água parece que só cai, ela só desce, só cai. Lembrando que isso é o triângulo impossível de construir. Esse daqui, só no papel, só no desenho a gente consegue, tá bom? É muito interessante isso. Então, essa perspectiva, essa nossa visão tridimensional, os nossos olhos podem ser ludibriados, né? Por um simples desenho. Simples não, né? Mas um desenho bastante elaborado. Então, a gente pode ter uma ideia, ver que isso aqui é uma sacada, aqui parece ser o chão, mas você vê qual é a ligação, é bastante interessante, e a gente às vezes não vê a intersecção entre um e outro. Tá? Esse daqui é o Escher, né? As mãos que se autodesenham. Ele tem várias imagens interessantes, vale a pena ver. E aqui a sensação de movimento, né? Você pode ver que nesse slide parece que ele está se movimentando o tempo todo. Por quê? Porque com o nosso olho, ele não para de se movimentar nunca. Ele está sempre se movimentando. Até quando a gente está dormindo, ele está se movimentando. Então, ele fica pulando entre o contraste mais claro e o mais escuro o tempo todo. Tá? Não tem como. E a gente tem essa sensação de movimento. Aqui também é a mesma coisa. Quando você fixa o olho em uma estrutura, parece que todas as outras estão girando, principalmente se você muda muito. É uma tendência que a gente tem de mudar, e o nosso olho vai ficar pulando assim entre um contraste e outro. Aqui também, se você olhar nesse ponto aqui e levar a sua cabeça para frente e para trás, você vai ver que essas duas circunferências elas se movimentam, tá bom? É bem interessante também. Porque o nosso olho não consegue ficar parado, ele vai estar sempre vendo algum movimento. Nossos olhos são construídos justamente para isso, né? Para ver movimento. Eu acho que estava muito ligado à evolução, à defesa, né? Principalmente a gente poder enxergar tudo que se move ao nosso redor. Pode ser crucial. O nosso olho também vai ajudar muita gente, porque ele vai estar ligado direto na amígdala, e a amígdala ela ajuda muito para fuga, né? Então, a gente vê, por exemplo, uma estrutura que a gente tem medo, cobra, fala da emoção, vê o quanto de adrenalina isso vai ajudar você a fugir, ter uma reação muscular, né, a isso. Então, os nossos olhos são muito importantes para isso também. Tá? Essas imagens chamadas anamórficas são bem interessantes, porque você vê do lado esquerdo parece um muro e do lado direito parece uma estrada, uma rua. Inclusive a sombra se modifica, é muito interessante. Esse cavaleiro e o cachorro, a gente não sabe se ele está indo ou vindo, né? Dependendo do ângulo que você olha. Aqui é uma coisa bastante interessante, que eu chamo isso de teste de inocência. Vamos dizer assim que você está lá na sua casa, o seu filho ou sua filha chega às 3 da manhã, e você achava que ela ia chegar às 10, mas ela chega às 3 da manhã, e você mostra essa imagem para ela. Vem aqui ver o que você está vendo aqui. Se ela falar que são golfinhos, maravilha. Se ela vê outra coisa, né, é teste de inocência isso, tá bom? É só para deixar mais engraçada a coisa. Então, a visão tridimensional, para nós, é muito importante, dá a sensação de espaço e orientação. Olha isso daqui que interessante, né? Isso é uma pintura no chão, ela não tem buraco nenhum, não tem degrau nenhum, mas a gente tem a sensação que sim, essa visão tridimensional. Olha isso daqui deve ser desesperador, né? Isso daqui também. Imagina uma loja dessa depois do almoço, a sensação de tontura. Isso daqui é só um desenho, tá, no chão, não tem buraco nenhum. Tem também a ilusão de Ebbinghaus. Esse círculo laranja tem o mesmo tamanho do círculo laranja da direita, tá? É só a noção de espaço ao redor que faz a gente ter essa sensação de maior ou menor. Essas duas retas têm o mesmo tamanho, pode pegar uma régua e medir.
mas só essa extremidade já diz, né, se uma é maior que a outra. Essas retas também são do mesmo tamanho, tá? E aparentemente não são. Aqui também, essa diferença de claro e escuro faz com que essas linhas horizontais pareçam ser curvas, e na verdade elas são retas. Aqui também, elas são totalmente paralelas. Então você vê que o nosso sistema nervoso visual ainda tem muitas adaptações para fazer. Parece que tem algumas questões evolutivas ainda. A gente não consegue perceber algumas coisas. Tá? Aqui também são todas retas e paralelas. Aqui, essa sensação de movimento é o tempo todo, porque a gente não consegue ficar com o olho parado num lugar só. A gente vai ver isso girando o tempo todo. Aqui também. Não assistam essa aula depois do almoço, tá? Dá uma tontura imensa. Tá bom? Olha isso. Loucura, né? E a tridimensionalidade, né? Quando você trabalha com tridimensional, você tem a sensação que está vendo uma coisa real. Nenhuma dessas imagens são reais, são pinturas, né, que simulam numa porta de garagem, e é bastante interessante, né? Aqui também, interessante no museu aqui de São Paulo, quando estiver aberto, né, vocês vão poder ver, no Museu Catavento tem essas coisas interessantes assim. Na verdade, essa cadeira de Boucher, ela não está perto um do outro, tá vendo? Eles estão distantes, mas a imagem compõe, né, para o nosso olho, e a gente consegue enxergar assim. Outra coisa interessante também tem lá no Museu Catavento, esse quarto de Amé. Tá? Ele é construído para dar essa sensação mesmo, tá? Ele tem uma construção, tem uma engenharia para que a gente tenha essa sensação que está todo mundo no mesmo plano e aparentemente eles não estão. É muito legal isso daí. E outra coisa interessante, uma coisa que eu queria falar com você é sobre a linha T. Essa linha T é essa linha das sobrancelhas e do nariz. É a primeira coisa que a gente reconhece quando a gente começa a enxergar. A gente vê essa linha T, por isso que nós somos sociais, né? O rosto é muito importante. A gente enxerga, por exemplo, o rosto da nossa mãe. Então a gente olha muito essa linha T aqui, que a gente reconhece os rostos, mas não vê detalhes. Ó, eu vou pedir para você, só para provar que a gente enxerga bem só no centro e a gente se fixa nessa linha T para ver rosto, eu pediria que vocês olhassem nesse ponto aqui, ó, onde eu estou apontando, nesse X, nessa cruz. E você vê que o rosto se mistura, as estruturas se misturam. Você enxerga a linha T, você vê o nariz e os olhos, mas os detalhes você não vê nada. O seu cérebro edita a imagem. Essa imagem que você está vendo é uma imagem falsa, editada pelo seu cérebro, editada pela sua retina. Então, nem sempre o que a gente enxerga é realmente real, só nesse ponto da fóvea, ok? Vocês viram a cara dos famosos, como ficam bonitinhos assim? É legal, não é? Tá? Você tem que olhar nesse ponto aí, onde cruza. Tá? Outra coisa interessante, na década de 90, no final da década de 90, descobriram que existia, como eu falei para vocês, tem 3 cones, né? Então existia o vermelho, o verde e o azul. E descobriram, algumas pessoas, 1% da população mundial tinha um quarto cone, né? Que aí chamaram de tetracromia. Isso só as mulheres têm, 1% da população feminina. E tem um teste para isso, que é esse daqui. As meninas que têm esse quarto fotorreceptor, elas enxergam 39 tons de cores a mais. Então, é muito interessante porque isso mostra que cada um enxerga um mundo diferente. A cor que é para mim não é para o outro. O que eu vejo não é o que o outro vê. E a gente insiste nisso, né, de achar que alguém vai enxergar o mundo como a gente vê. E não é assim. E esse 1% dessas meninas consegue enxergar estruturas internas nesse daqui. Eu já tive anos uns 2 anos atrás, e quando eu mostrei esse slide, uma menina identificou as estruturas de cara. Eu nem tinha mostrado o segundo slide. O segundo slide é esse aqui, ó. Ela já falou de um cachorro, de uma orelha, ela falou de umas estruturas assim. Então, esse fenômeno é chamado de tetracromia. Okay? E sempre coloco isso porque em todas as aulas as pessoas me perguntam de miopia, hipermetropia. E aqui vale uma coisa interessante, né? O que é ser míope? O que é ser míope, anatomicamente falando, não é não enxergar de longe, tá? Isso é uma condição sensorial, psicológica.
Então, ou então falar que a imagem é formada antes da retina. Isso é um conceito físico. Para anatomia, ser míope é ter o bulbo ocular alongado. Por isso que a imagem se forma antes. Tá? E o que é hipermétrope, por exemplo, não é ter a imagem formada depois da retina. Isso também é um conceito de física, de ótica. E nem não enxergar de perto. Isso é uma sensação psicológica. Na verdade, é ter o bulbo curto. Um tem alongado, outro curto. E o hemétrope, que deveria ser a maioria, tem um bulbo mais arredondado. Okay? Isso daqui para a gente ter uma ideia de o quanto a gente enxerga, na verdade, na natureza. Isso daqui é um perfil do espectro eletromagnético que tem na nossa atmosfera. Né? Então, a gente tem ondas de rádio e TV, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama, tem um monte de coisa. E a gente só enxerga essa faixinha aqui, ó, onde está visível, que é dos 400 aos 700 nanômetros. Então, o mundo para nós se resume de 400 a 700 nanômetros, mais nada. A gente acha que enxerga muito, né? Tá bom? E eu queria me colocar à disposição de vocês. Vocês podem me encontrar lá na anatomia. Eu posso depois, o professor Sérgio, o coordenadores e os representantes de sala podem passar e eu estou à disposição para sanar qualquer dúvida, tá bom? E posteriormente também eu vou postar para vocês o vídeo da aula prática, ok? Muito obrigado, espero que todos fiquem bem.